望灼烧心痕，磨沉沦，念你掌心于碗盘，黄昏深爱暮色生，根植一瞬，人泪痕。Chanceler Juan, o que me diz? Eu deveria ter matado esse homem? Majestade, o príncipe Suigan tirou a vida de He. Eu acredito que o príncipe não faria isso sem motivo existente. Já que existem evidências, provavelmente havia algo errado acontecendo. Fala disso com tanta leveza. Mas ele era seu filho adotivo. Ele não passa de um sobrinho distante da família Juan. Aceitei como filho adotivo, apenas porque não queria que ele ficasse sem ninguém. Mas, mesmo sendo como um filho adotivo, se ele me visse como pai, não teria feito algo tão traiçoeiro. Eu falhei em educá-lo. Majestade, eu mereço a morte. Majestade, acabe com a minha vida. Já que o chanceler Juan fala assim, então parece que eu não matei um inocente. A Imperatriz realmente teve visão. O dia 5 de maio é um bom dia. Chang Yang atingiu a maioridade e eu capturei o espião da Batalha de Pingling. Finalmente posso dar uma explicação ao senhor, pai. O príncipe Chang Yang. Cumpri a cerimônia da maioridade, de acordo com o ritual. Presto respeitos à senhora mãe. Levante-se. Por que a cerimônia foi rápida? O príncipe Suigan voltou. Ele disse que tinha um assunto importante. Então eu voltei antes. Que assunto importante? A sua cerimônia é o que mais importa. O príncipe já disse que no futuro vai me recompensar. Podem se retirar. Sim, senhora. Venha. Hoje atingiu a maioridade. Então, preparei um presente para você. Este livro registra as informações de todos os oficiais. Quem tem a confiança de Sua Majestade, quem tem ligação com a família Juan e quem você precisa tomar cuidado. Eu mandei que tudo fosse anotado em detalhes. Atingiu a maioridade. De agora em diante deve se esforçar e virar o braço direito do seu pai. Com o príncipe Suigan no comando, isso não será necessário. Eu só quero treinar a espada com dedicação. No futuro também quero ser um herói, valente como o príncipe Suigan. Mãe, veja. Esse sim
É um presente adequado de maioridade. Uma espada te deixa assim tão animado? O príncipe Suigan, na verdade, é apenas o seu meio-irmão. Não é uma ligação completa. Não coloque a sua mão no fogo por ele. O príncipe Suigan não é assim. Ele é corajoso e luta com bravura e, além disso, age com retidão. Ele é o grande herói e eu o admiro. Eu sou mais experiente, você precisa me escutar. Em relação ao príncipe Suigan, quanto melhor ele te tratar, mais cuidado você deve ter. Entendeu? Sim, eu entendi. Mãe, se não tiver mais nada pra dizer, me dê licença. Eu vou treinar com a espada. Menino! Logo no dia de cerimônia de maioridade, você insiste em matar alguém na corte. O que você pretendia, afinal? Marcaram a cerimônia de maioridade no dia 5 de maio. O que a Imperatriz pretendia, afinal? Cale-se! Eu nunca pedi que você fosse parcial comigo. Mas a justiça sempre deve vir em primeiro lugar. Um traidor quer prejudicar um príncipe e não se irrita. O príncipe mata o traidor e você vem me culpar. Você ainda ousa discutir comigo? Já que quer me culpar, acho que deve ver uma coisa. Pode agora mesmo me atravessar com uma flecha no peito e mandar que eu morra para pagar a dívida da família Juan. É o que quer? Chega! Como pode se comportar assim? Tá agindo sem limites por ter ficado fora do palácio. E agora tá agindo desse jeito perante a mim. Desde pequeno eu sempre tive esse temperamento. Eu vejo que tá ferido. Não vou nem discutir. Então posso ir embora? À noite ainda haverá um banquete. Você precisa participar. Depois tá liberado. Eu não poderei. Seu irmão sempre diz que quer se aproximar de você. Se não participar, garanto que ele ficará decepcionado. Outro dia eu vou compensá-lo. Mas hoje não dá pra ficar. Eu quero voltar para ver a minha mãe. Não posso retribuir. Peço que Vossa Majestade compreenda. Como uma heroína do Império Jinshu poderia acabar nesse estado após a Batalha de Pingling? O que aconteceu com você não foi acidente. Dentro do Império Jinshu, querem te matar. E por quê? Você perdeu a memória e está gravemente ferida. Nada difere de uma inútil. E se resistir, só vai se machucar mais. Não culpei sua vida por compaixão, mas porque espero que um dia aceite de coração. Você não quer saber quem foi que atirou você do penhasco? Quem quer te matar? Ele tem razão. Resistir agora é inútil. Preciso lutar para descobrir a verdade. Talvez eu possa usá-lo. Mas o que ele quer exatamente? Quem quer me matar? E por quê? Alteza! Saiam, eu quero ver a minha mãe! Imperatriz, o espião do Império Jinshu confessou que você era cúmplice. Sua serva testemunhou que a senhora mancomunou em segredo. Quem você pensa que é? Se falo com Fan Bin Shen, você não tem nada a ver com isso. Protejam-no!
minha mãe. Pai, cadê a mamãe? Sua mãe Mãe! está dormindo. Mãe! Senhora mãe! Mãe! Concubina, deixe o Xian e o príncipe sob os seus cuidados. Sim, Majestade. Eu e minha irmã temos apenas uma mãe. Não queremos que ela nos crie. De agora em diante, ela será a mãe de vocês. Alteza, você realmente prevê tudo. O Império Jinshu iniciou uma busca pela Fui Xiao. Os espiões informaram que no Império Jinshu acham que Comandante Fu caiu de um penhasco. E ninguém sabe onde ela está. Logo o Príncipe de Senan vai procurá-la. E ele não desiste fácil. Que foi, Alteza? Não revelem a verdade a ninguém. Sim, ninguém falará. Mas você quer mantê-la por perto? Ela é uma general do país inimigo, não é perigoso? Quando penso nos camaradas que perderam a vida em Pingling, quero matá-la com as próprias mãos. A partir de agora, ela não é mais inimiga. Vocês não apenas não podem feri-la, como devem protegê-la. Eu sei que transformar inimigos em aliados é difícil, mas devemos superar a dificuldade. Esta é uma ordem militar. Alteza, você disse que a batalha de Pingling não foi tão simples quanto imaginávamos. Precisamos que Fui Xiao nos ajude a entender o que houve. Mas quando o mistério será desvendado? Quando ela concordar em cooperar comigo, saberemos a resposta. Meu tio, o Fang Suigan decapitou o rei no meio da rua, sem ter ao menos nenhuma prova ou justificativa. E na corte, o senhor não defendeu ele. E ainda deixou o Fang Suigan sair impune. Me diga, tio. Será que não temos nenhum meio do Fang Suigan pagar pelo que ele fez, hã? O rei morreu injustamente. E tudo por minha culpa. Se naquele dia eu tivesse impedido ele, eu tenho certeza absoluta que nada disso teria acontecido. A culpa do assassinato foi apenas dele. Quando você soube, os assassinos dele já tinham agido. Mesmo que quisesse impedir, seria tarde demais. Quer dizer que o senhor já sabia disso o tempo todo? Ele esteve ao meu lado por tantos anos. Como eu não saberia que ele pretendia? Eu apenas não esperava que Fang Suigan agisse sem limites. Essa dívida de sangue, cedo ou tarde, eu vou cobrar dele. Senhor, eu irei servi-lo com total lealdade e dedicação. Não pense que eliminar Fang Suigan é por causa de luta pelo poder. Agora sou chanceler do Império, eu já tenho poder. Disputar poder não é tão importante para mim.
tudo o que faço é apenas para que certas pessoas vejam que a justiça prevalece. E que o castigo vem para quem merece. Príncipe, você me assustou. Toma. Ouvi dizer que você se machucou. Onde você se machucou? E foi grave? Eu perdi uma batalha. Se eu disser que me machuquei, ao voltar serei punido. Você tá mentindo de novo. Experimente se tá bom. Tá, vamos achar um lugar pra gente tomar um chá e conversar com calma. Vamos? Se comer demais agora, pode não conseguir jantar. A Imperatriz vai desconfiar. Eu vou dizer que meu estômago não tá bem. Já pensei na desculpa. No palácio, normalmente não posso fazer nada. Se eu andar rápido, a ama diz que a princesa deve ser elegante. Se eu comer rápido, a ama diz que a princesa tem que manter postura. Até quando eu durmo, a ama diz que a princesa é muito nobre. Não pode respirar pesado. Eu já estou dormindo. Como eu vou saber que eu tô respirando pesado? Respirar pesado? Quer dizer que você ronca? Então tome cuidado, para que seu futuro marido não reclame que você ronca enquanto dorme. Quieta! Ei. Bem, se no futuro seu marido ousar te maltratar, venha me contar. Eu vou vingar você. Se sentiu injustiçada? Diga-me, quem te fez mal? Eu não vou perdoar. Você nunca se sentiu injustiçado? Ao nascer na realeza. Quem nunca se sentiu assim? Eu tenho saudades da minha infância. Quando não haviam preocupações. Eu sempre achei que eu era a pessoa mais feliz e sortuda do mundo. Mas à medida que eu cresci, percebi que tudo que eu ganhei tinha um preço. Ser princesa significa que, além da vida, tudo pertence à realeza, ao Império Shueisha. Eu sei que todos me tratam com respeito, mas ninguém realmente se importa com o que eu penso. Eu sei que é minha responsabilidade. Nascer na realeza significa que cada um tem suas obrigações. Mas eu só quero viver pra mim mesma. Mesmo que só uma vez. Irmão, só posso dizer essas coisas a você. Você vai se cansar de me ouvir? Sua boba. Eu sou seu irmão mais velho. Mesmo que eu me canse, tenho que ouvir. Então, já que é meu irmão, vai levar algumas palmadas. Não pode fugir, não pode. Oi, dói. Você tá bem? Chega.
Você tem razão. Nascer na realeza não é nada fácil. Mas eu passo anos em batalha, lutando para conquistar méritos, justamente para que você sofra menos. Fique tranquila. Tudo que você disse está guardado no meu coração. Tudo bem, podem se retirar. Sim. Embora He fosse um filho adotivo, ainda tinha o sobrenome Juan. E o Fan Sui-gan foi desrespeitoso a ponto de matá-lo em público. Agora que as coisas chegaram a esse ponto, o diálogo não adianta mais. Eu sinto muito pelo He. Ele se parecia muito com o Jin Ren. Eu não esperava que ele também não vivesse até os 30 anos. Na cerimônia do irmão, exibiu a cabeça decapitada. O Sui-gan está ficando incontrolável. Ele já não é mais o menino de 15 anos atrás que só sabia chorar. Mas vem cá, me fala, por que você marcou a cerimônia da maioridade de Changyang no dia 5 de maio? O plano era que, a essa altura, Fan Sui-gan estivesse fora do mapa. Então nada disso teria acontecido. Com ele morto antes, muitos problemas acabariam. Mas me diz, se um príncipe jovem morresse subitamente no palácio, Sua Majestade não suspeitaria da gente? Uau! A sua habilidade na espada melhorou bastante. Graças a essa espada maravilhosa. Se não fosse por anos de paciência, não teríamos o Changyang de hoje. Portanto, temos que agir. Fan Sui-gan é o primogênito e já atingiu a maioridade. Quando ele casar e tiver filhos, vai se tornar o príncipe herdeiro. Acredita que ele é o melhor candidato? E como Changyang poderá ascender ao trono? Exatamente, pai. Não podemos deixar que isso aconteça. Eu aceito tudo o que o senhor planejar. O tempo urge. Nós precisamos agir. O casamento do Império Jinshu logo chegará. Então prepare-se para arranjar um casamento para Xian. Um casamento arranjado? Só me obedeça e não faça mais perguntas. Ponto final. Saudações, Imperatriz. Agora vou me retirar. Você me mantém presa aqui. O que pretende fazer? Parece que já se recuperou bem. Está bem forte. Responde. Eu deixei você viver aqui, não para se recuperar e depois me desafiar. Eu já disse. Não me lembro de nada. Não desperdice esforços. Se não se lembra, então esqueça. Afinal, seria uma pena você morrer. Meu braço esquerdo está inutilizado. Mas já conseguiu atirar aquilo. Isso basta. Vou mandar alguém para curar o seu braço. Não preciso. Aqui não é casa de caridade. Deixei você viva, mas tenho minhas condições. Finalmente chegou ao ponto. Que condições? De agora em diante, vai começar a me servir. De jeito nenhum. Se aceitar me servir, viverá. Se não aceitar, morrerá. Acho que você não tem outra escolha. Xiao. Não está amarrada no seu quarto, mas há muitos objetos cortantes. Se realmente quisesse morrer, teria muitas oportunidades. Mas em vez disso, ficou aqui me esperando. Isso mostra que você já pensou bem. Só confiando em mim e cooperando comigo é que vai conseguir descobrir a verdade. Se quer cooperação, pelo menos traga uma boa comida. Por que quer tanto saber quem quer me matar?
Por mais que você pense sobre isso, parece que não tem a ver com você, né? Se não falar a verdade, não posso confiar em você. Meus inimigos estão armando uma armadilha para mim. E o traidor deve ser a mesma pessoa do Império Jinshu que quer te matar. Quero usar você para encontrar pistas desse traidor, conseguir provas, derrubá-lo e matá-lo. Quando entramos na cidade, você viu com seus próprios olhos o que existe no Império Shueisha. Tem gente querendo acabar comigo. Você, mesmo ganhando tantas batalhas, acabou sendo traída pelos seus soldados. Eu não sou diferente. Devíamos nos entender, pois nós dois conhecemos a traição. Entendi. Você quer me usar como desculpa para matar a pessoa. Por que eu deveria te ajudar? Não se trata de ajudar, nem de te usar como desculpa. Não é exatamente isso. É mesmo? Fale então. Seu braço esquerdo está inutilizado. Mesmo que você descubra quem quer te matar, sozinha não vai conseguir vencer. Ainda mais que perdeu a memória, não tem nenhuma pista. Mesmo que a pessoa que quer a sua morte esteja bem na sua frente, talvez você nem reconheça. E eu? Tenho gente. Tenho recursos. Você pode me usar se quiser. Pode falar o que pensa de verdade. Não precisa fingir que se importa. Se eu pensar em tudo por você, não tem com que se preocupar. Não se esqueça, nós dois somos inimigos. Não é vingança o que você quer? Se concordar em cooperar, deixarei de lado todas as desavenças e nunca mais tocarei no assunto. Sendo assim, acho que não tenho motivo para recusar. Então que nossa cooperação seja proveitosa. Que assim seja. Você esqueceu, está evidente, mas eu não. Cooperação é cooperação, mas ainda precisamos acertar contas. Alteza! Alteza! Se afastem! Deixe-nos sair! Fuicial, solte a sua Alteza! Mande-os recuar. Recuem. Alteza! Recuem! Fuicial, se você ousar tocar em um fio de cabelo de Sua Alteza, eu vou... Todos recuem. E não nos sigam. Alteza! Você é surpreendentemente calmo. Está me sequestrando na frente de todo mundo. Não tem medo de se meter em perigo? Aqui é o Império Shueisha. Não se sabe quem vai morrer primeiro. Conduza a carruagem. Alteza! Vamos atrás! O que está fazendo? O príncipe não quer. Eu... Que é isso? Não sei. Senhorita Icial, parece que tem outro objetivo. Cala a boca. Conseguiu descobrir? Ela está viva. É sério? E onde ela está? Bom, parece que a levaram. Eu sabia que não tem nada no Império Jinshu que o senhor não consiga descobrir. É, sim. Ei, de quem são essas crianças? O que aconteceu com eles? Com licença, com licença. O que houve com você? Chi, peça para fazer um mingau para eles. Tá.
Crianças, cadê seus pais? De onde são? Viemos procurar alguém. Não sabemos se ela já veio aqui. Quem seria? Ela é uma mulher. Veste roupa vermelha. Sabe lutar. Ela é mestra de vocês? Vocês vêm do Império de Inshu? Eu não conheço você. Pare de perguntar. A mestra disse que devemos ser cautelosos fora de casa. Só tenho uma pergunta. Se quiser responder, responda. Se não, tudo bem. Onde está minha mestra? Essa menina se parece muito com a Xiao. Ela está em Yuguin. Não! Fiquem! Aonde vão? Obrigada pelos pães. Crianças! Parem! Crianças! Xi! Venham! Mais? Um só é muito pouco. Peguem mais alguns, todos esses são pra você. Já basta. Mais de um seria ganância. Quando encontrarmos a mestra, ela vai cuidar de nós. São só pães. Não é nada demais. Tem ideia do quão longe fica Yuguin? É bem longe. Um pão só não dá conta. Me esperem! Vou com vocês! Vou aproveitar para preparar os pães para as crianças. Não! Ainda não deixei vocês irem! Príncipe Suigan, delicado e macio. Acho que voltar no tempo seria ótimo. Na batalha de Bingling, minha flecha no seu corpinho teria feito um estrago. Se me matasse, você também não sobreviveria. Matar você? Finalmente você caiu nas minhas mãos. Como eu poderia não te tratar bem? Vocês dois comigo, o restante pra lá! Como vai? Como está se sentindo? Espera, eu contei até onde mesmo? 11? Certeza? É, até 11. 47 menos 11. Ainda falta muito.
47 chicotadas. Você me acertou com uma flecha. Depois me deu remédios e salvou a minha vida. Eu te dei 47 chicotadas. Agora você já me devolveu tudo. Estamos quites, não é? Você já terminou? Eu, Fu Xiao, prometo que vou me vingar. De tudo. Todas as ofensas. Fu Xiao. Tanto a gratidão quanto a vingança eu retribuirei em dobro. Estou te tolerando porque quero cooperar, não se aproveite. Chega. Solte-me agora. O que é justo é justo. Quando você me prendeu, eu também pensei assim. E você me soltou? Eu sei porque você me trouxe aqui. Não foi apenas para se vingar. Mas para atrair certas pessoas, não é? Me diga, quem eu quero atrair? Eu lutei em tantas batalhas. Se eu não percebesse que alguém nos seguia, como teria sobrevivido até agora? Você acertou, tem um grupo de gente que tem nos seguido de longe o tempo todo. Nos seguiram da mansão Jinjiang até o Império Shueisha. Você quer me usar de isca para capturá-los. Enquanto os meus homens lutam com eles até a morte, você se beneficia matando 2 coelhos com uma cajadada só. Mas você já pensou que aqui é o Império Shueisha, cheio dos meus espiões. Mesmo que eles tentem nos seguir agora, só vão observar de longe. Seu plano provavelmente vai fracassar. Mas não se preocupe. Eu posso te ajudar a capturá-los. Não precisa. Mas você concordou em cooperar. E agora quer voltar atrás? Seu rosto está metade sorridente, metade malicioso. Exatamente como você, justo e perverso ao mesmo tempo. Impossível de decifrar. Há alguém no mundo que realmente consegue te entender? E você acha que pode me entender? Ao que parece, as pessoas ao seu redor não te conhecem bem. Mas faz sentido. Pessoas como você não têm muitos amigos. Senhorita Xiao realmente quer me entender? Tá bom. Eu vou te mostrar. Olhe com calma. Enquanto minha flecha puder atravessar aqui, não preciso entender. Eu concordo. Entre nós dois, só precisamos de cooperação. Será que entender tudo faz mesmo diferença? Vamos apostar, então. Apostemos que eu posso me tornar seu parceiro digno de confiança. Você tem coragem? E por que não teria? Vamos lá, por que a gente não age logo? O senhor disse que, se Fu Xiao morresse nas mãos de Suigan, seria melhor. Se ele realmente quisesse matá-la, já teria agido na cidade. Por que trouxe ela pra cá? Aqui é o Império Shueisha. Agir sobre os olhos de Fan Suigan nos dá uma chance. Se quisermos acertar de primeira, temos que esperar o momento certo. O senhor ainda disse que os reforços estão a caminho. Não podemos ser precipitados. Se assustarmos o inimigo, aí sim não teremos mais chances. Posso cooperar com você, mas tenho minhas condições. Fala. Primeiro, jamais fará algo que prejudique o Império Jinjiang. Se quiser que eu traia o Império, terá que me matar primeiro. Tá bom. Segundo, eu desejo interrogar você pessoalmente. Você não pode me esconder nada. Claro. Terceiro, se e quando eu quiser ir embora, não vai me impedir. E além disso, vou mandar alguém para tratar a sua mão, para que possa se defender. Combinado. Combinado, então. Nossas contas agora estão acertadas.
fazendo? Por que tanta pressa? Ainda falta acertar uma conta. 像斜阳做我的心脏，对着天地做我的翅膀。若命运不忍，也莫怪我轻狂。以为此生如孤帆流浪，却夹缝你与烽烟长相。 Ah! O que eles estão fazendo? Vem cá. Se virem. Ninguém pode olhar. Não olha. Só assim estão os kits de verdade. Por que está rindo? Não tô rindo. Você claramente riu. Eu ri? Mas eu ouvi você rir. Não há nada para se alegrar. Por que eu iria rir? Olha, você riu de novo. Entrem. Todos estão achando que aconteceu porque o policial me acertou com uma flecha. Mas já pensaram? Por que depois que eu fui atingido, o Império de Inshu conseguiu contra-atacar em grande escala? E ainda conseguiram nos cercar por 3 lados. Eles até sabiam a rota de retirada do nosso exército. O Império de Inshu colocou emboscadas nessas 3 passagens. Alteza quer dizer que o Império de Inshu sabia que perderíamos? Isso é impossível. Se não tivesse levado a flechada, teríamos tomado a fortaleza naquela hora. Não. Se tivéssemos tomado, aí invadiríamos a cidade. O Império de Inshu mobilizou as tropas rapidamente, o que mostra que a cidade já estava cheia de emboscadas. E se entrássemos na cidade, eles fechariam o portão e os nossos soldados morreriam sem ter onde serem enterrados. 摘下斜阳做我的心脏，对着天地做我的翅膀。若命运不忍，也莫怪我轻狂。以为此生如孤帆流浪，却夹缝你与烽烟长相。仿若一阵昙花落我眼眶。我曾如双剑，有光斩尽沙场。 为了被谁安放，曾锐不可当，今却被你牵肠，朝思暮想。我今天夜已荡漾，融开冰霜，满在心上。你眉心的光，是我最偏爱的那一种盛放。我成全。 尽可原谅，天远路长，你在身旁，就不算跌倒，就能含泪将我不忘，不我成全夜已荡漾，融开冰霜，满在心上。你眉心的光，是我最偏爱的那一种盛放。我成全尽可原谅，天远路长，你在身旁，就不算跌倒，就能含泪将我不忘。 我成全